Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Na vida, não existe ninguém melhor do que ninguém. Quando a gente pensa o quesito a nossa humanidade. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu brilho, todo mundo tem a sua história, o pobre, o rico, classe média e assim por diante. E todos são amados por Deus. Volto a dizer, a Bíblia diz, afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por exemplo, chega no final de semana, tem aquele que toma café numa xícara de porcelana. Esses dias um casal, e não é rico não, casal trabalhador, chegou aqui feliz, 10 horas, eu falei, o que aconteceu? Ganharam na Mega Sena, receberam 100 mil que não pagavam de jeito nenhum, brinquei com eles, aí eles falaram, não, nós fomos no Bourbon hoje nós tomamos a decisão de tomar um café lá no Bourbon, e eles foram para lá. Só que tem aquele que às vezes toma o café na canequinha. Lembra quando a gente comprava? Até hoje faz isso, né? Agora mudou, tudo é meio descartável. Comprava o mastomate, e aí já aproveitava para fazer a coleção do copo. E tem aquele que às vezes nem o café tomou. Por quê? Porque acabou o pó. É a vida. Quando nós entramos aqui nesse ambiente, você, por exemplo, pelo menos é o nosso caráter como igreja aqui. Você não vai encontrar lá no estacionamento, nas vagas, como eu já vi em alguns lugares, vaga do reverendo. Está lá o estacionamento. Nós temos apenas algumas placas por causa de leis, e a gente aqui trata com carinho a melhor idade, que é o vovô e a vovó, aqueles que têm alguma deficiência física, mesmo a gente acreditando em cura divina, e nós tratamos bem lá, porque nós temos o projeto aí com os autistas. Então, tem as plaquinhas. Mas não tem, por exemplo, aqui, uma marcação na cadeira. Aqui só pode sentar, eu lembro que eu fui num lugar, só podia sentar jogadores de futebol e assim por diante. Não, está aqui o ambiente. Está aqui o ambiente. Deus olhando para todos, amando a todos. A Letícia, que é filha do pastor Lima, e fez o louvor aqui hoje, ela não é a top das top, porque ela cantou. Ela não é melhor do que as outras moças, porque ela cantou. Ela apenas fluiu num dom que foi confiado a ela. Essa é a casa de Deus, é o reino de Deus. Porém, escute isso. Porém, o nível que você vai viver, a experiência que você vai carregar, a história que você vai contar no futuro, o nível de intelectualidade, de prosperidade, de saúde, isso está relacionado totalmente às suas decisões. Tem coisas que Deus faz, e a maior parte delas já foram feitas, e consolidadas, quando Ele disse, está consumado. Quando nós fazemos uma campanha, seja uma série de mensagens, 4 quartas, seja uma campanha de 7 semanas,
nós não estamos fazendo a campanha para a gente ter uma experiência diretamente na campanha. Nós estamos manifestando a nossa fé na campanha para ter uma experiência e tomar posse daquilo que já aconteceu. Já aconteceu. A cura que você precisa, a libertação que você precisa, as bênçãos que você precisa, já foram conquistadas. Elas já aconteceram. Isaías, ele teve uma visão com o Messias, ele disse, ele levou sobre si. Quer dizer, eu faço uma campanha só para tomar posse. Então eu não faço uma campanha para ser abençoado. Eu já sou abençoado, mas de forma específica eu vou tomar posse de algo na minha vida. Eu vou definir alguns propósitos com Deus. Todo mundo tem o seu valor. Agora, o nível que você vai viver, Mateus 5,45 diz assim, ó. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Comer, beber, andar num carro bacana, isso aí não é só para quem frequenta a igreja e para quem é dizimista. Como lutas na vida não é só para quem está fora do propósito, é para quem também está no propósito. Agora, se no final desta vida o cara andou num carro importado e vai para o céu ou vai para o inferno, é outra coisa. É outra coisa. E eu sei, irmãos, na experiência do pastoreio, observando a vida, que tem pessoas que de fato elas herdaram algo. Então, por exemplo, eu aprendi muito com meu pai sobre caráter. O meu pai nunca admitiu você lutar por aquilo que é de outro. Nunca. Talvez seja por causa disso que eu bato tão pesado com isso. Mas o meu pai não me instruiu no caminho. Eu tive um encontro com Jesus. Já Amanda, ela já tem um outro patamar. Quantas viagens eu já fiz para pagar a escola dela, particular? Eu nunca estudei em escola particular. Você estudou, Vanessa? Meus pais não teve condição. Aí tem aquele filho que o pai deu tudo e mais um pouco e ele jogou tudo fora. E teve aquilo que não teve nada, não recebeu nada e reproduziu. Não tem nada e não vai deixar nada. Em partes, maldições que atuaram na vida de pessoas por obras diabólicas, e o diabo precisa de um novo corpinho, mas por outro lado, não é maldição. É modelos que a gente vai reproduzindo. E aí não tem a ver com demônio, com libertação e com batalha espiritual. Aí tem a ver com conversão, com novo nascimento, com caráter transformado. Aí tem a ver com uma obra de dentro para fora. E aí às vezes a gente expulsa o demônio, mas a pessoa continua na carne. Aí o demônio, a maldição vai embora, mas a pessoa continua na carne, dando problema e vivendo problema, por causa da sua carne. Gente que tinha tudo para viver algo extraordinário, o pai deixou milhões, ele deu um tiro na cabeça e se jogou lá de cima do 30º andar. Eu sempre brinco, talvez cresceu ali na baixada da baixada, o ranho escorrendo, lembra dessa fase? E hoje é um gestor, um administrador, uma pessoa muito bem sucedida. Volto a afirmar, Deus ama todos, a bênção é para todos, o céu é para todos. Já pensou Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, ensina a igreja, que ninguém foi criado para ir para o inferno. Ninguém. A vontade do Pai é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de toda verdade. Por que tem inferno?
Por causa do pecado. Por que tem inferno? Por causa do diabo. Por que tem inferno? Por causa de Satanás. E Satanás, às vezes a gente traz Satanás no conceito do diabo. E a gente precisa entender mais Satanás no conceito do sistema. As ideologias. Toca aí no teu irmão e diga: a decisão é tua. Diga assim para ele: para com essa choradeira. Diga para ele: para de terceirizar, para de botar culpa nas pessoas. E diga para ele: assuma o teu papel. Construa a tua história, viva tudo que Deus tem para você. Irmãos, olha o que eu vou falar aqui, depois de 27 anos para 28 pastoreando, e 32 anos de fé, hoje eu entendo por que alguns, se alguém dissesse assim para mim, no tempo que eu estava decidindo viver a vida e conquistar meu espaço, faz tal coisa, para que lado? Mas eu ia no pique. Eu quero viver algo. Eu não sei se de fato você vai alcançar o que você anda falando que você deseja. Porque os teus comportamentos estão muito abaixo do nível que você está dizendo que você quer conquistar. O teu comprometimento, o teu envolvimento, e aí aqui é um leque muito amplo da vida. Então, pessoas que nasceu num berço cristão, que o pai bancou, que o avô deixou herança. Esse dia eu vi uma matéria, eu pensei que era brincadeira, é verdade. Morreu uma pessoa no Rio Grande do Sul, muito rico, e ele gosta tanto do Neymar, que no testamento ele doou tudo para o Neymar. Agora, se ele vai ser campeão do mundo, se ele vai ser considerado o melhor do mundo, aí é outro nível. Porque assim, irmãos, na vida, deixa eu te falar algo aqui, muito sério. Na vida, você sempre vai ter pessoas abaixo de você e pessoas acima de você. Pessoas que estão abaixo de você. Por que essas pessoas estão abaixo de você? Por causa do poder de influência que você exerce. De trazer essa pessoa para o nível que você está vivendo. Agora, sabe o que eu tenho percebido? Que tem pessoas que o ciclo que ela se relaciona, ele sempre faz questão só de viver com quem está abaixo dele. Seja no intelectual, seja no dinheiro, por causa do controle. E aí essa pessoa, ela até consegue fluir e ajudar um pouco, mas ela não consegue viver lá. Porque lá só vai viver se alguém te levar para lá. Se você for em Deus para lá. E às vezes o controle exagerado que a gente exerce aqui, nos rouba daqueles momentos que você poderia estar se preparando para cá. Porque a vida vai mostrar que sempre vai ter alguém aqui de baixo, ó, esperando a migalhinha cair de você para ele comer e beber. É os sanguessuga. Gente que não quer construir nada, não quer viver nada. Mas aprendeu, viciou a ser dependente de você. E como a gente gosta de controlar e manipular a vida das pessoas, às vezes isso é até legal. Pessoas que estão no seu nível, se você se envolve com elas, você se mantém nesse nível. Pessoas que estão acima de você, você é puxado. Você é despertado. Eu já contei aqui, até porque eu decidi de 2 meses para cá estudar novamente todas as mensagens que eu preguei ao longo dos anos. São aproximadamente 4.000 esboços de mensagem que eu tenho. E até tomei uma decisão de colocar na mão aí de um profissional e poder fazer aí uma apostila, um livro desses esboços.
E aí agora eu estou meditando em tudo. Esse aqui é um deles. Que eu estou pegando e estou melhorando, estou buscando um entendimento melhor daquilo que eu já falei lá atrás. Algumas coisas decidi não falar mais, então eu tirei. Algumas coisas eu entendi que é importante, eu acrescentei. Essa semana conversando com um amigo pastor, ele falou: Ricardo, escrevi um livro há 20 anos atrás. Decidi colocar esse livro num crivo do nível que eu estou vivendo hoje e do meu ciclo de relacionamento, e eu fui para a exposição. Eu aproveitei apenas 20%. Cheguei à conclusão que muita coisa que eu disse, que eu escrevi, a bem da verdade, que não era nada daquilo. Aí eu falei: e daí? Ele falou: ué, se 20% sobrou, 20% abençoou alguém que comprou o livro. A palavra nunca volta vazia. Mas eu vou reescrever e vou lançar novamente num nível melhor e maior. Então você está tendo a oportunidade de definir se você vai ficar aí nesse padrão, se você vai regredir, se você vai recuar, se você vai viver lá embaixo na mediocridade, ou se você vai ser acima da média. Se você vai viver o nível que você nunca viveu. E isso aqui é a experiência de quando eu comprei um Vectra. Era um Vectra com teto solar, CD, e aí eu estava todo feliz com aquele carro, e eu parei ali na frente do iate, e é duas mãos e tem um acostamento. Aí eu parei, e do meu lado esquerdo, parou um senhor com Fusca, e o vidro escorado com chave de fenda. E aí eu olhei e falei: poxa, ele já deve estar com 50 anos de idade. Eu devia ter o que naquela época, Elisete? Uns 28 anos? Uns 28 anos. E aí eu fiquei olhando para ele, eu falei: poxa, cinquentinha nessa prova aí da janela escorada com a chave de fenda. E eu falei: eu estou bem, né? Um Vectra, como se fosse um Corolla hoje, eu estou bem demais. Aí eu olhei para o lado direito e tinha uma caminhoneta poderosa. E ela estava com a seta ligada e o cara, tipo, querendo olhar para mim para dizer: o semáforo vai abrir aqui do iate, segura um pouquinho, deixa eu sair. E a hora que eu olhei aquela caminhoneta, era como se o Espírito Santo falasse assim comigo: você não está tão bem assim. Olhando para o Fusca, você está bem. Olhando para a caminhoneta, você não está tão bem. Aquele dia, Deus falou assim comigo: você consegue dar um carro para esse senhor aí do Fusca? Um carro como o teu, você consegue dar um carro para ele? Não. Ir atrás dele, parar o carro, conversar com ele e pelo menos trocar a janela do carro dele, você consegue? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou pregando? Então eu entendi naquele dia que quando eu olho o Fusca, é Deus dizendo assim para mim: se você murmurar, você pecou. Se você murmurar, você pecou. E quando eu olho a caminhonetona, é Deus dizendo assim para mim: se você se acomodar, você pecou. O que Tiago, filho de Maria e José, irmão de Jesus, disse? Se a gente sabe que tem que fazer algo e não fazemos, cometemos pecado. Quer dizer, eu olho aqui, eu vejo um monte de pessoas que estão num nível menor do que o meu. Então eu tenho motivo de sobra para dizer: obrigado. Obrigado, porque eu não estou mais lá. Todavia Deus vai dizer: estenda as mãos lá e traz alguém com você. E todas as vezes que eu olho lá, é Deus dizendo: não procrastina, não se dê por satisfeito. É diferença de insatisfação. Aí é uma outra mensagem que eu tenho que pregar aqui, novamente, sobre contentamento. É aprender a ser feliz com o que você tem. E contentamento não significa empurrar com a barriga: já deu o que tinha que dar. Sou contente com o que eu tenho, mas ainda tem muita coisa para conquistar pela frente. É aquele sentimento que você carrega. Então, uma pergunta que eu quero te fazer, e responda para você: qual é o nível que você quer viver? Quer ver? Eu vou pegar no pé aqui de uma moçada.
7h30, começamos as orações aqui. 7:45, peguei o microfone e comecei a orar. Aí, eu vi o povo chegando. E eu não vou falar quem é. Tinha 4 adolescentes. Eles deram risada, eles bateram papo, eles conversaram de tudo. E eles ficaram sentadinhos. Eu quero dizer para vocês que na idade de vocês eu não me comportava assim. Quero dizer para vocês que o culto terminava, todo mundo ia embora, eu pegava 2 bancos de madeira, encostava ele, fazia minha caminha, pegava meu caderno e ia escrever o Novo Testamento e o Velho Testamento à mão. Quero dizer para vocês que eu dormia lá e no outro dia eu estava na aula da escola bíblica dominical. E quero dizer para vocês que vocês vão longe, mas vocês não vão aonde vocês poderiam ir com esse comportamento. Vocês vão longe porque o mundo é globalizado. Vocês vão longe porque vocês têm pais que dão conta do recado. Vocês vão longe porque tem alguém pagando o preço. Agora vocês poderão ir muito mais longe se vocês entenderem cada ambiente que vocês estão vivendo, cada porta que se abre, cada oportunidade que chega. Qual é o nível que você deseja viver? Feche seus olhos um pouquinho, eu vou caminhar para terminar. Qual é o nível que você deseja viver? No seu ministério, no seu casamento, na sua casa, com teus filhos, na sua vida profissional, no mundo dos negócios, na prosperidade financeira. Qual é o nível que você deseja viver? Quero a tua atenção agora aqui, que eu vou ler muita coisa aqui para mim ganhar tempo. Nós fomos criados por Deus. Então o nível que você vai viver, escute isso aqui, agora é a pregação. O nível que você vai viver está totalmente relacionado com o Criador. A dimensão que você vai experimentar tem relação com a sua identidade de filho, com a forma que você se envolve com Deus. Vamos para a Bíblia? Salmos 139 a partir do 13, porque todo salmo é tremendo. Olha o que está escrito no 13. Tu criaste o íntimo do meu ser. Você já leu isso para você? Você tem que pegar o Salmo 139 e dizer assim para Deus: durante um ano, toda manhã eu vou ler esse salmo para mim. Toda manhã, durante um ano. Tu criaste o íntimo do meu ser, o meu íntimo, e me teceste no ventre da minha mãe. Lá no ventre da minha mãe o Senhor trabalhava. Aí ele diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e memorável. Olha aí para o teu irmão e diga assim: você não é pouca coisa não, meu irmão. Você não tem noção de quem você é, a grandeza que você carrega, o quanto Deus caprichou. É por isso que você não é um acidente. Ah, pastor, mas a minha mãe foi para a festa de carnaval e conheceu o meu pai lá, e depois não foram nem para motel, nem para um quarto, nada, foi lá no mato, foi lá atrás do ginásio, foi lá no meio da bagunça, e eu estou aqui. Salmo 51, versículo 5, por causa do pecado de teus pais, fostes concebido em pecado, mas todos quantos me receberam, foram feitos e chamados de filhos de Deus. Não é um acidente do teu pai, não é uma tragédia. Deus não se agradou com o pecado de Davi com Betseba, mas Deus teve o capricho de levantar uma das maiores sabedorias que já pisou nesta terra, chamado Salomão. Ei, acorda! Você foi criado de forma especial e admirável. Olha para quem está do teu lado agora e admire ele um pouco. Admire ele um pouco. Olha que oportunidade você olhar para tua esposa agora, para o teu marido. Admire essa pessoa. Você tem noção? Vamos continuar a leitura aqui. Tuas obras são de qualquer jeito, não. Maravilhosa. Digo isso com convicção.
meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ei, você nasceu e tem uma data para terminar, tem uma história, vai escrever essa história, toma posse dela, se aproxime do teu Criador, ame Ele como você nunca amou, viva na presença dEle como você nunca viveu, aleluia. Quer dizer, cada dia está contado. Cada dia está contado. O Salmo 139 revela esse capricho da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus. Como Deus fez tudo perfeito. Algo que me chamou a atenção aqui nesse Salmo, é quando ele diz assim, ó, eu te louvo, porque me fez de forma especial. Aí você diz, pastor, mas está meio estranho. É porque você não se arruma. É verdade, gente. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Isso é espetacular. Segundo, então primeiro, como que eu vou viver acima da média? Essa relação com Deus, a convicção de quem eu sou, a minha identidade. Segundo, é porque além de nós sermos criados por Deus, nós somos seres relacionais. E aí não dá para você construir coisas grandes sozinho, não dá. Não dá, não basta ter Neymar no Santos, o time é ruim demais. O time é ruim demais. Não tem jeito. Você precisa definir melhor com quem você se relaciona. Porque isso tem o poder de te afundar ou de te colocar em níveis maiores. Ah, pastor, eu vou fazer acepção de pessoas? Não, eu só preciso entender com quem eu estou me relacionando. Com quem que eu estou me relacionando? Ah, é fulano. Qual que é o nível dele? É esse nível. Então, eu vou descer e vou me relacionar aqui. Aqui eu como, aqui eu bebo. Aqui se eu tiver que dormir no hotel mais simples, eu durmo. Aqui se eu tiver que comer uma comidinha mais simples, eu como. Porque eu sei descer. Eu sei descer, eu tenho um espírito humilde, eu sei descer. Então eu desço e me envolvo aqui. Agora, tem coisas da minha vida que aqui não vai fazer parte. Por quê? Porque se eu pegar essa pessoa e trazer para cá, é rolo. Tinha um irmão lá em Cambé, o pastor não vai na casa da gente, peguei e fui lá na casa dele. Falei, você nunca me convidou, abençoado. Você está achando que os lugares que eu vou assim? Ó. Não, me convidam. Aí, o senhor come um soborô? Como? Aí ele esquentou feijão, esquentou arroz, e tinha uma carninha de porco, comemos junto, que maravilha. Passou uns 2 meses, eu estou conversando com o irmão. Aí, ele observou, e aí ele disse assim, para um outro irmão, aquele nível ali eu percebi que eu não posso participar. O irmão ouviu. O irmão me ligou e falou, pastor, vou fazer um churrasco em casa, fazer um jantar top em casa, dá para levar aquele irmão lá? Falei, dá. Liguei para ele, ele falou, eu vou. Aí aparece, né, vem sogra, vem vizinho, você sabe como é que é. A pessoa não tem desconfiômetro. É igual festa, tem gente que não tem desconfiômetro. O convite chegou, e o convite está dizendo que é para a família. E aí a família quer levar o namorado da moça. Ai não, se o namorado não vai, ninguém vai. Mas meu Deus, que mundo é esse? Que fraqueza emocional é essa? Larga esse cara para lá.
Se a intenção dele é namorar para casar, não é um aniversário que vai mudar. Viva cada tempo. Aí, a mesa arrumada, chega ele. Olhou, irmão, só tinha coisa de alto nível. Aí ele olhou. Oramos. Ele falou, cadê o feijão, irmão? Cadê o feijão, irmão? Feijão. Ele falou, pastor, eu vou lá em casa, eu busco. Então, essa pessoa não dá, irmãos. Entendeu? Tem que deixar ele lá. Você entendeu por que ele está lá? Ele está tendo a oportunidade de viver algo aqui e ele está atrás do feijão. Lembra de alguns egípcios? Que a Bíblia vai dizer que eles gostaram de Moisés e entraram no meio do povo hebreu? E eles estão indo, para onde? Terra prometida. Aí de repente parou. Qual que foi o rolo? Cadê a cebola? Cadê o pepino? A Bíblia chama essa turma de os populachos. Não dá. Ele quer te arrastar para lá. Então tem coisas que você tem que tomar muito cuidado. Tipo de pessoa que você come, você se relaciona. É diferente de obra social. Diferente de você ajudar aqui, ajudar ali, ser simples, saber entrar, sair, conviver. Agora, se você não tomar cuidado, você vai participar dos grupos que murmuram. Você vai participar da célula aqui, que não tem nada a ver com célula, sempre está expondo alguém, sempre está falando da vida de alguém, sempre está reclamando de algo. E sabe, irmãos, que tem me preocupado é que tem um grupo de pessoas, e pessoas até legal, pessoas que têm tudo para dar certo. Elas usam a desculpa da oração. Olha, eu estou te contando algo aqui para a gente orar. Estou preocupado coisa nenhuma. Quem está preocupado dobra o joelho lá no canto e vai orar, não precisa ficar conversando aqui, conversando lá. Nós temos 2 grupos de pessoas hoje terríveis na igreja. Essas pessoas não crescem e atrapalham o crescimento. O primeiro grupo é aquela pessoa que tudo para ela é caro. Tudo para ela é difícil. Tudo é difícil. E aí trabalha 24 horas para que a igreja e as pessoas tenham a dó delas. Toda hora tem que quebrar o galho, toda hora. Olha, irmãos, é gostoso dar cesta básica. É gostoso ajudar a pagar o aluguel de quem está desempregado. E como é mais gostoso ainda, você vê aquele que estava desempregado, sem dinheiro para o aluguel, de repente ele arrumou um emprego, deu a volta por cima, e dali a pouco ele chega e fala, pastor, agora é minha vez de ajudar, eu comi de cesta básica, agora eu estou dando cesta básica. Mas tem um grupo que eles não crescem, não avançam, eles têm prazer de viver debaixo da mesa, reclamando de tudo. E tem um outro grupo, que é da alta afirmação, que é a qualquer custo que as pessoas avalie, avalize e aprove as suas demandas, o seu jeito de ser. E aí a gente tem dificuldade de entender que tem coisas que o tempo vai nos colocar, o tempo vai nos dar. Então saia dessa quarta-feira da vitória com esse entendimento. Se você não melhorar a sua forma de se relacionar, olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes: melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então defina melhor aonde você faz as suas alianças, com quem você conta as coisas, com quem. Esses dias uma pessoa falou assim: ah, pastor, me falaram tal coisa que eu falei, não estão falando nada, irmão, é você, irmão. Quando que você vai parar com isso, meu chapa? Por que você não chega e não diz, pastor, tal coisa não está legal? Por que você não chega para o teu patrão e não diz, olha, tal coisa, para a tua mulher tal coisa, para os teus filhos? Sempre você cria uma história para você falar o que você quer falar.
Eu falei, não tem cabimento isso. Terceiro, você quer viver níveis que você nunca viveu? Então você deve definir as lutas que você vai lutar, as batalhas que você vai entrar, as suas prioridades, o seu foco, o seu propósito de vida, suas metas. Porque daí você vai dedicar força naquilo que é o seu grande alvo. É família? Então ali, é o seu chamado ali. Não se distraia. Tem um músico que começou comigo lá atrás. Aí um dia disse para ele assim: você está virando carne de vaca. Ah, como assim, pastor? Eu falei, você toca um pouco de bateria, você toca um pouco de violão, você toca um pouco de guitarra, se deixar você quer ministrar. E eu cheguei a uma conclusão que você está igual o pato. O pato nada, o pato corre e o pato anda. Corre mal, nada mal e anda mal. Nada na sua vida se destaca. E aí eu percebo isso hoje. As pessoas que cabecear, bater escanteio para a área cabecear, e se deixar vai lá e coloca 1-0. As pessoas têm dificuldade de falar assim: eu vou me dedicar aqui, eu vou ser um perito aqui, eu vou me destacar nisso aqui. Aí pedra que rola muito não cria limo, e aí você não vai construindo nada, porque em nada as pessoas vão se lembrar de você, porque tudo você está ali, tudo eu quero. Ó, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo respeito, tem gente que insiste em querer cantar. Fui numa igreja esses dias, eu não sou cantor, mas eu tenho ouvidinho bom. Aí eu estou na primeira cadeira e eu estou ouvindo ali. Aí tinha 3 beck, um moço e 2 meninas, um rapaz e 2 meninas. Aí eu via que uma das meninas não ouvia. Eu falei, mas eu não estou ouvindo a menina. Aí, olhei lá para a mesa de som, beleza, acabou o culto, um vai embora daqui, quem cuida de som sempre fica por último ali. Eu falei, irmão, não estava ouvindo, eu só falei para mim já ouvir o que eu já sabia. Eu não estava ouvindo a irmã, mas não dá, pastor, mesmo, e não vai ouvir, eu só deixo lá no foninho dela. Então ela canta para ela. Mas por que ela está no altar? Ela está no altar porque ela se engana, porque ela é antiga na igreja, o pastor tem medo de mexer e perder a família. E aí eu fui ouvindo essas coisas, irmãos. Eu fui ouvindo essas coisas. Então, defina o que você é bom, invista nisso. Defina qual que é o teu chamado, qual que é a tua área, qual que é o teu talento, e vá para cima nisso. Porque, preste atenção, se você caminhar debaixo do poder do teu Criador, entendendo que você é filho dele, se você souber se relacionar bem com as pessoas, quem está abaixo, quem está no teu nível, quem está acima, se você definir suas prioridades, você não vai ser apenas criado por Deus, amado de Deus, filho de Deus, você vai arrebentar a boca do balão. Eu sei que você tem que às vezes ser um MacGyver da vida. Ah, eu troco uma lâmpada, ah, eu arrumo um chuveiro, ah, eu dou um jeito aqui. Não é disso que eu estou falando. Você ser adaptável e você ser versátil, isso aí é bacana. Agora você ficar perdendo tempo com aquilo que você não foi chamado, com aquilo, ó, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os estudiosos, eu estou participando agora de uma mentoria, são 5 pastores com um mentor. O mentor é o pastor Josadak. É uma mentoria. Josadak escreveu 104 livros. Ele é um dos mentores da área de ensino da Igreja Quadrangular no Brasil e da Igreja Metodista no Brasil. O que eu fico com ele ali? Ouvindo. Ele compartilhando apenas o conceito de igrejas que romperam 1000 pessoas. O assunto é esse. Como cuidar desse povo. Como gerar comprometimento nesse povo.
sabendo que o pastor não vai conseguir estar com todo mundo, mesmo ele não conseguindo um convívio com todo mundo, como fazer essas pessoas amar Cristo, estar pertinho de Jesus, não ser aquela igreja, sabe, cada um para um canto, igreja da porta larga, como fazer uma igreja grande, o pastor está em comunhão com o povo, conversa sobre isso. Aí a última agora, um pastor pediu para entrar. Na segunda aula, ele já avisou, se for para ser desse jeito, nós precisamos dizer para ele, não vai poder vir mais. Mas por quê, pastor? Porque ele não está querendo viver o que vocês estão vivendo. Ele está agindo e vai arrastar vocês para o nível dele. Aí o Josadac, que escreve sobre isso, ele falou, Ricardo, de cada 1000 igrejas que nascer daqui para frente, apenas 2, de fato, vai ter uma relevância lá em cima. Os números provam. Aí está todo mundo fazendo a mesma coisa, e todo mundo acreditando que fazendo a mesma coisa, o mesmo discurso, a mesma oratória, a mesma escrita. Irmãos, eu terminei de pregar uma mensagem agora, o menino veio e falou assim, pastor, o esboço está aí? Eu falei, está ali no computador, manda para mim, daqui 30 dias eu mando um livro para o senhor de 180 páginas, só com a mensagem que o senhor pregou. Só dou esboço para ele faz tudo. Então está todo mundo fazendo a mesma coisa, pegando as mesmas estratégias, e interessante, todo mundo acreditando que vai bombar, que vai chegar, que vai arrebentar. Eu quero dar uma notícia para vocês, não vai chegar, não vai arrebentar. A hora que você entender que você é peculiar, que você é exclusivo, que tem algo de Deus na tua vida, aí você vai viver definitivamente o que Deus tem para você. Aí você não vai ser mais cópia, aí você não vai ser mais uma imitação, você não vai ser mais um cavalo paraguaio, você não vai ser mais um frustrado, que investiu, que deu a vida por aquilo e de repente não teve o resultado. Então você precisa ser consciente. É como os pais, você vai aqui tem pai, você vai aí no meio do futebol, você senta lá e fica vendo a gurizadinha na escolinha. Todo pai que vai lá, o filho dele é mais um Neymar, é mais um Messi. Não vai ser. Aí o pai não busca entender quem é o filho, não busca entender a forma que Deus está trabalhando naquela casa, não potencializa o filho no caminho, não dá um destino coerente, e aí vai se empolgando, e nós estamos gastando dinheiro, estamos perdendo tempo com aquilo que não vai acontecer. Essas coisas nós não estamos a fim de ouvir. O que nós queremos ouvir é que todo mundo vai arrebentar. E a maioria está se arrebentando. Estão frustrados, decepcionados. Por quê? Porque tiveram dificuldade de viver o que é para eles. O que é para eles. Eu termino aqui dizendo o seguinte. Eu estava numa igreja, ela reúne em torno de 6 a 7 mil pessoas. E lá estava um amigo de uma cidade que foi lá para me ouvir pregando e dar um abraço. Aí acabou, nós tivemos um jantar lá nessa igreja e ele foi jantar. Aí ele falou assim para mim, ô Batarse, eu vi o pastor da igreja falando. Eu vi ele dando abertura, eu vi ele encerrando o culto, eu vi ele falando de contribuição. Cara, você é muito melhor do que ele. E me explica para mim como que ele tem 7 mil pessoas e você está uma luta para passar de 1000. Aí eu falei assim, na estrada, nós vamos conversar e eu vou te contar. O que eu penso? Aí eu falei, sabe essa pessoa? Ele é mais novo do que eu. Ele tem uma história de vida diferente da minha. Cresceu dentro da igreja. Esse camarada, você senta com ele, você não encontra ele falando mal da vida de ninguém. Você não encontra ele se comparando com ninguém. Esse camarada, se ele vai pregar numa igreja que tem 50 pessoas, ele faz as 50 pessoas e aquela igreja acreditar que é a melhor igreja do mundo. Ele sabe viver aquele momento.
esse camarada tem uma estrutura emocional diferenciada. Esse camarada, ele começou no dia tal, e ele não ficou. Aí eu falei para ele, pensa a minha história. Ele está na mesma igreja a vida toda. Eu fiquei 10 anos aqui, vim para lá, passei por um processo. Eu estou retomando. E aí me desculpa, é por isso que, se você puder ficar só em um casamento, é mais fácil para chegar. Se você puder ficar na mesma empresa, pode ser que você não vai ganhar 30 mil, mas você vai ter uma aposentadoria no futuro que vai garantir a tua velhice. Porque muita gente, eu vou ganhar tanto, vou ganhar tanto, vou ganhar tanto. Ganhou, gastou, nunca pagou INSS, agora está esperando a migalha cair. E aquele outro não aventurou, focou, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, aquele batidão, está aposentado, com 50 e poucos anos de idade. Agora a lei mudou. Eu não estou aqui para tirar o teu brilho e para ser profeta do caos, mas eu também não estou aqui para te enganar e ficar contando historinha na tua cabeça e você acreditar que você vai arrebentar a boca do balão. Não vai. Agora, se você for para os braços do papai, mergulhar no colo de Jesus, se encher do Espírito Santo, definir o nível de relacionamento que você vai ter com cada pessoa, quem está abaixo, quem está no teu nível, quem está acima, e se manter humilde, grato, cheio de Deus, e você for um cara que vai se preparar num foco definido, eu tenho certeza, daqui 10 anos, pode ser que você não esteja lá em São Paulo, mas em Marília você já vai estar. Pode ser que você não esteja lá em Miami, mas em tal lugar você vai estar. Pode ser que você não esteja aqui, mas aí onde você está, você não vai estar mais. Eu tenho certeza que Deus já fez a parte dele. Cabe a você agora se definir melhor em Deus, com pessoas e em você. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Se coloca em pé. Vem me